Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da psicopedagogia, como surgiu, como foi esse processo aqui no nosso país, onde nós atuamos, quem nós podemos atender. Isso tudo é muito importante para sabermos como atuar de forma correta e de forma ética. Então, aqui nós vamos falar sobre as origens, conceitos, campo de atuação. Como surgiu a psicopedagogia? Então, a psicopedagogia, ela surgiu a partir de uma necessidade de intervir nos problemas de aprendizagem de uma forma mais integrada, tá? Mais para frente nós vamos falar sobre a junção da pedagogia com a psicologia. Mas ela surgiu dessa necessidade. Ou seja, precisava, naquele momento, intervir nos problemas de aprendizagem de uma forma mais pontual. A forma como estava sendo trabalhada não era suficiente. Ela surgiu ali na França e na Argentina por volta da década de 1950, tá? Diante dessa necessidade. Nós falamos por volta dessa época, porque um pouco antes já tínhamos algumas pessoas que faziam trabalhos parecidos, tá? Similares. Aqui no Brasil, ela começou a ganhar força a partir da década de 70, tá? Com influências da pedagogia, da psicologia e da medicina. Ou seja, são áreas que se estruturaram, se uniram aí para formar essa questão da psicopedagogia, tá? Mas a partir dos anos 80 é que a psicopedagogia começa a ganhar força, um pouco mais de força através ali do argentino Jorge Visca, da Sarah Pine e outros influenciadores também, que ajudaram diretamente nessa formação de psicopedagogos, tanto no nosso país quanto aqui na América do Sul. Hoje em dia, tá? Aqui no nosso país, na América do Sul e em alguns lugares da Europa, a psicopedagogia ela é forte, é estruturada. Em outros países, por exemplo, como Estados Unidos, Japão, é, enfim, outros lugares, não reconhece a psicopedagogia como uma profissão, ou seja, nem tem essa função, tá? Nem existe essa função. Então, na Argentina já é regularizada essa profissão, em alguns lugares na Europa também, mas aqui no Brasil ainda não é uma profissão regulamentada, ou seja, não temos conselho. O que nós temos hoje é o certificado ocupacional, tá? E aqui nós temos, na década de 80 também, o surgimento da Associação Brasileira de Psicopedagogia. E isso ajudou muito, fortaleceu muito a visibilidade da nossa profissão. Então, a Associação Brasileira de Psicopedagogos surgiu na década de 80, lá em São Paulo, e ajudou sim a ganhar muita força para a nossa profissão, tá? Então, veja que a nossa luta como psicopedagogos, como reconhecimento, como profissão, como regulamento, ela vem desde 1980, então já faz bastante tempo que estamos nessa luta aí, e a profissão existe até muito antes disso, como eu já falei para vocês, tá? E a partir de 2014 surgiu o Sindicato de Psicopedagogos do Brasil, tá? O SINDPsicoBR, criado em 2014 pela fundadora Jossandra Barbosa. Essa foi uma fundadora lá do Piauí, e ela fundou, ela começou o sindicato ali, basicamente sozinha, né? Não teve tanto apoio inicialmente, mas o sindicato começou a crescer e ganhar muita força e visibilidade. E hoje, atualmente, nós estamos, eu faço parte do sindicato também, e nós estamos em todos os estados do nosso país, ganhando força, ganhando filiados para lutar para o nosso reconhecimento enquanto profissão, enquanto área da educação e área da saúde. Inclusive, nós temos a nossa PL 116/2024, que visa garantir os direitos do psicopedagogo. Então, veja o tanto de avanço que nós tivemos desde lá de
dos meados de 1950 até agora, 2025. A junção entre pedagogia e psicologia. Vamos lá. A psicopedagogia, ela nasceu da interface do ensino e da compreensão do comportamento humano, que seria a psicologia, tá? Buscando o quê? Entender o ser humano não só porque ele não aprende, porque ele não desenvolve, mas entender ele como um todo, como um ser unilateral. Então, a pedagogia, ela trabalha a questão do ensino, trabalha como ensinar, entre outros, e a psicologia trabalha questões emocionais, comportamento humano, as funcionalidades do cérebro, entre outros. Quando surge a psicopedagogia, como eu falei, que surgiu dessa necessidade de ir além do só a criança não aprende, o sujeito não aprende, surgiu dessa necessidade de incorporar essas duas coisas, entender como o sujeito aprende. E esse sujeito, nós entramos em todas as esferas, seja essa pessoa, esse sujeito com dificuldades, com transtornos, com dificuldades externas, com dificuldades internas, em todos os sentidos, tá? Então, ela vem aí unir os conhecimentos humanos, processos cognitivos, emocionais e sociais. E juntando tudo isso com as teorias do ensino. Então, veja o tanto de área que, quando nós juntamos a pedagogia com a psicologia, o tanto de área que nós trabalhamos dentro da psicopedagogia com o sujeito. É uma ciência interdisciplinar, tá? Interdisciplinar. Aqui eu coloquei para vocês também que ela dialoga com a neurociência, com a fonoaudiologia, com a psiquiatria e com outras partes aí da interdisciplinariedade. E hoje em dia, né, já faz alguns tempos, alguns anos já que surgiu a neuropsicopedagogia. E a neuropsicopedagogia, ela vem fazer esse complemento da parte neurocientífica também, tá? Apesar de as mesmas funções poderem ser aplicadas tanto por psicopedagogos como neuropsicopedagogos, a neuropsicopedagogia, ela vem formular algumas questões, trazer algumas questões da neurociência para o seu trabalho, certo? Mas nada impede que você, enquanto psicopedagogo somente, vá estudar e buscar conhecimentos da neurociência, ainda que você não faça uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, tá bom? Áreas da atuação clínica, institucional e hospitalar. Eu coloquei essas áreas aí, mas hoje nós trabalhamos com a psicopedagogia popular. Por que psicopedagogia popular, Amanda? Porque a psicopedagogia popular, ela inclui a psicopedagogia em tudo. Então, não preciso mais ficar falando clínica, institucional, hospitalar, empresarial, escolar, tal, porque vai surgindo vários nomes. Se você é psicopedagogo, você é psicopedagogo. Independente da atuação que você está, se é clínica, se é institucional, se é hospitalar, se é empresarial, não importa, você é psicopedagogo. A sua formação te garante como psicopedagogo, tá? Eu só trouxe essas áreas porque são áreas que são mais comuns e nós temos certa dificuldade de interpretar algumas questões, tá? A parte clínica, geralmente, tá? É atendimento individualizado com crianças, com adolescentes, com adultos que têm dificuldade de aprendizagem, acontece em espaços clínicos, em consultórios, ou até mesmo, como eu coloquei aqui, de forma domiciliar, tá? Mas nada impede que você faça um atendimento clínico no ambiente da escola, tá? Nada impede que você faça um atendimento clínico no ambiente hospitalar. Por isso que nós falamos a questão da psicopedagogia popular. Ali na parte institucional, geralmente atua dentro de escolas, instituições, com foco em quê? Em prevenir, orientar os professores, os profissionais da educação, adaptar currículo, formar as equipes, montar materiais, estruturar como deve ser feito para prevenir problemas de aprendizagem ou, inclusive, auxiliar essa equipe como trabalhar nos processos de aprendizagem, tá?
Então, assim, são funções diferentes, tá? Mas nada impede que você também, quanto pedagogo institucional, vai fazer esse trabalho dentro de uma empresa, vai fazer esse trabalho dentro de uma clínica psicopedagógica, dentro de um espaço diferenciado, tá? E o hospitalar, eu coloquei os três que são mais falados, tá? Mas nós sabemos que a atuação do psicopedagogo, ela é muito, muito ampla. Então, a hospitalar ela é de apoio a pacientes que realmente estão em situação de internação, por exemplo, pacientes oncológicos que ainda precisam passar esse suporte de escola, de aprendizagem, ou que tenha algum tipo de comorbidade e precisa desse apoio, inclusive para reabilitação de algumas funções cognitivas. Então, tem pessoas que estão há muito tempo no hospital, desde criança, adolescentes até adultos, que precisam desse processo, precisam desse atendimento psicopedagógico. Qual é a diferença entre o psicopedagogo clínico e o institucional? Basicamente, eu já falei para vocês, mas vamos reforçar, tá? Aqui nós temos a característica local de atuação, foco principal e público, tá? Aqui o clínico. Onde que é o local de atuação do psicopedagogo clínico? Consultórios, clínicas e até atendimento domiciliar, como eu já falei anteriormente. O foco principal, diagnóstico e intervenção de dificuldade de aprendizagem. Perceba que o diagnóstico é diagnóstico das hipóteses. Você não dá diagnóstico. O psicopedagogo pode dar diagnóstico? Não. O psicopedagogo faz laudo? Não. O que nós falamos em diagnóstico aqui é diagnosticar as hipóteses, ou seja, levantar hipóteses na sua avaliação. Então, dentro de uma avaliação psicopedagógica, você faz os diagnósticos ali de hipóteses. Você não vai fazer o diagnóstico igual um médico faz, igual um psicólogo faz, por exemplo, bater o martelo, você tem TDAH. Não, você vai levantar hipóteses de que a pessoa possa ter um TDAH, ela possa ter um transtorno de aprendizagem, assim, assim, assado, tá? Então, esse diagnóstico, tome muito cuidado, né? Eu coloco aqui porque às vezes aparece mesmo em muitas questões, mas entenda que esse diagnóstico é diagnosticar as hipóteses, levantar hipóteses, não é dar diagnóstico. Psicopedagogo não pode dar diagnóstico, tá? Isso é incorreto, é antiético e é contra a lei, certo? Psicopedagogo institucional. Onde é o local de atuação? Geralmente, escolas, empresas, ONGs, tá? Esqueci até de falar das ONGs anteriormente, mas é muito importante o papel do psicopedagogo em ONGs, tá? Seja de atendimento para qualquer tipo de ONG, tá? Nós temos aí ONGs para crianças, para moradores de rua, para pessoas em situações de dependência química. Então, é muito importante a atuação do psicopedagogo dentro dessas esferas, trabalhando com esse tipo de reabilitação, tá? E qual que é o foco principal? Aqui nós já mudamos bastante o foco. É a prevenção, orientação e mediação de conflitos pedagógicos. Ou seja, vai prevenir problemas de aprendizagem. Mas, Amanda, tem como prever um problema? Não. Nós vamos trabalhar com prevenções para que não piore certas situações e, quando está em situações já de dificuldade, fazer a intervenção. Por isso que eu falo que um se mistura com o outro. Então, nós trabalhamos, falamos de forma separada, mas veja bem, se você está trabalhando numa ONG e você está atendendo pessoas em situação de rua que estão ali aprendendo a ler ou a escrever, vamos fazer essa suposição. E aí você está fazendo, já fez toda uma análise e achou os pontos ali principais que você precisa trabalhar. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um processo de intervenção psicopedagógica. Mas, Amanda, intervenção psicopedagógica não é do psicopedagogo clínico? Também. Então veja que acaba ficando a mesma coisa, tá? Então não se dissocia dessas das atitudes, né, das funções. São coisas diferentes
lugares diferentes, mas acabamos fazendo a mesma coisa, porque você também vai levantar hipóteses diagnósticas, você também vai ter que fazer uma avaliação e também vai ter que fazer o processo de intervenção. Então, é basicamente a mesma coisa, só com mais pessoas em lugares diferentes, tá? O público. Aqui, o psicopedagogo clínico, geralmente, ele faz o atendimento individual, tá? Eu mesmo atuo como psicopedagoga clínica, tenho o meu espaço clínico, tenho os meus aprendizes aqui. Então, o que eu faço aqui? Eu faço avaliação psicopedagógica, levanto hipóteses diagnósticas, faço intervenção, faço os atendimentos e sempre de um em um, casos individuais. Já o psicopedagogo institucional, ele tem grupos e contextos escolares. Então, aumenta a questão até do trabalho, né? Então, você vai fazer as mesmas coisas, só que com um grupo de pessoas, que é um pouco diferente o trabalho de vocês, tá? Quem o psicopedagogo atende? Então vamos lá, aqui sempre entra as dificuldades. Antigamente, lá quando surgiu a psicopedagogia, lá na meados de 1950, o foco principal era quem? Crianças com dificuldades. Surgiu aí. Só que, a partir disso, nós conseguimos entender que vai muito além, as questões de aprendizagem, elas vão muito além de só o processo ali com as crianças. Mas nós atendemos crianças, adolescentes, adultos e pessoas com deficiência ou transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, crianças com dificuldades escolares, atraso no desenvolvimento, transtornos de aprendizagem, adolescentes com baixo rendimento escolar, com históricos de reprovação, desmotivação, dificuldade de aprendizagem, adultos também, por exemplo, com histórico de fracasso escolar, transtornos que não foram diagnosticados. Então, essa pessoa, ela vai trazer durante a vida várias lacunas e várias coisas em relação à aprendizagem que vai custar muito para ela, então ela vai precisar dessa reabilitação e necessidade de retomar os estudos. Muitas vezes, esses adultos, quando vão para o mercado de trabalho, começam a apresentar situações delicadas de dificuldade de aprendizagem, porque não conseguem render no serviço, não conseguem concluir uma faculdade, porque lá durante a vida tem um transtorno ou passou por um problema muito sério de aprendizagem que não foi resolvido, só foi passando, passando, passando. Então chega na fase adulta, a pessoa trava e é aí que entra você como psicopedagogo para auxiliar essa pessoa. E aqui nós temos também as pessoas com deficiências ou transtornos, por exemplo, pessoas com TDAH, com TEA, com dislexia, com descalculia, com TOD. Geralmente, essas pessoas vão apresentar sim dificuldade de aprendizagem. Então, veja bem, nós temos um sistema educacional que precisa ser padronizado, certo? Porque se o nosso sistema não é padronizado, cada um faz de um jeito, como que vai virar uma bagunça? Mas pessoas que têm TDAH, que têm TEA, dislexia, descalculia, entre outros transtornos e dificuldades, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai conseguir acompanhar o sistema. Ela vai precisar de uma intervenção, ela vai precisar de ajuda para que ela consiga aprender e se adaptar às formas dos sistemas, às formas de vida, para que ela consiga sobreviver nesse meio. Senão, essa pessoa não vai conseguir progredir, ela pode travar, pode entrar em outros processos emocionais e sociais que prejudiquem demais a vida dela por não conseguir aprender, certo? Então, aí entra o processo da intervenção e o papel do psicopedagogo em auxiliar essas vidas de fato. Exemplos práticos da atuação. Uma criança com dificuldade para ser alfabetizada, por exemplo, ela é avaliada, recebe um plano de intervenção. E aí vocês vão montando o que é necessário para trabalhar com essa criança. Um adolescente, uma escola, um psicopedagogo institucional, por exemplo, ele orienta os professores a como lidar com alunos com TEA, com TDAH, com dislexia, como elaborar o currículo. Um adulto, por exemplo, que abandonou os estudos, é acolhido com suporte emocional e pedagógico para retomar a aprendizagem. No meu caso aqui, vou dar um exemplo meu. Eu atendo uma adulta que tem 27 anos e ela teve várias e várias e várias repetências durante a sua vida. Muita dificuldade de aprendizagem. Ou seja, ela ainda apresenta essas dificuldades.
E ela tem o sonho de fazer faculdade. Ela quer fazer faculdade, ela quer trabalhar. Mas veja bem, essa lacuna, esse buraco que ficou todos esses anos na vida dela, atrapalhou ela de tal forma que hoje ela não consegue arrumar emprego, ela não consegue trabalhar, porque as pessoas no processo de entrevista notam que ela tem uma dificuldade acentuada de aprendizagem. Ou seja, ela está perdendo oportunidades na vida dela, está entrando em um quadro depressivo porque ela não consegue progredir, porque ela não consegue aprender determinadas coisas, ela tem muita dificuldade. Então, olha a importância do nosso papel na vida dessas pessoas, tá? Isso desde criança até adulto. Inclusive pessoas que têm Alzheimer, idosos que têm outros problemas neurológicos. O nosso trabalho é muito importante para auxiliar que eles tenham a melhor qualidade de vida, tá? Então não é simples assim muitas vezes somos comparados com professor de reforço escolar. Não estou falando mal de professor de reforço escolar, tá? Eu também faço reforço escolar, eu dou aula de reforço escolar. Mas veja que é algo além, tá? Então, sempre que te perguntarem o que é um psicopedagogo, o que o psicopedagogo faz, lembre dessa aula, faça suas anotações e fale com firmeza. Eu sou psicopedagoga, terapeuta da aprendizagem, porque é isso que nós somos terapeutas da aprendizagem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E nós teremos muito mais. Essa é só a primeira aula. Espero vocês nas próximas aulas. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Assim que possível, nós responderemos vocês. Até a próxima.